Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, após os vídeos que a gente assistiu, a gente vai trabalhar na nossa atividade a questão de transformação da paisagem, né? A gente já viu em outras aulas esse assunto e hoje a gente vai trabalhar eh, uma revisão a partir de imagens e textinhos sobre a transformação da paisagem, tá bom? Então, vocês vão primeiramente praticar a leitura em casa, tá bom? Com, com os pais de vocês, tá bom? Quem já consegue ler sozinho, direitinho, vai ler e tentar é, entender, aprender um pouco mais, como a gente viu nos vídeos, a partir desse texto, né? De resposta a essa pergunta, o que é a paisagem? Então, nesse textinho aqui, a gente tem essas respostas, tá bom? Aí vocês vão ler esse texto e depois fazer a resolução do exercício, tá bom? Que ele fala o que são elementos, o que é a paisagem, tá bom? E o que são elementos naturais e elementos culturais, né? Elementos naturais geralmente são rios, água, tudo o que temos na natureza, tá bom? Vegetação, plantação, os animais, tudo isso, elementos naturais. E elementos culturais é a questão de elementos em que o ser humano fez, tá bom? Em que o ser humano ele transformou, mexeu naquilo, como ponte, estrada, tá certo? Desmatar um lugar para fazer alguma construção, aí casas, prédios, fachadas, tudo que o ser humano construiu e foi mudando, são elementos de transformação, elementos culturais, tá certo? Aí leiam esse texto, prática de leitura, né? Em português, leiam esse texto para os seus familiares e a partir disso vocês vão também, com a leitura, fazer a resposta dessa atividade, pessoal. Que diz assim, ó, agora é com você, né? E temos duas imagens aqui, ó. A questão 1 diz assim: as fotografias abaixo relatam o mesmo lugar em diferentes épocas, ou seja, em diferentes tempos, né? Observe e responda as questões. Vamos lá? Vamos observar. Olha só essa primeira aqui, ó. Essa primeira paisagem da A gente tem uma paisagem mais simples, né? Construções mais antigas, não é isso? E toda uma dinâmica de construção. E na paisagem 2 a gente tem uma paisagem mais nova, tá bom? E com construções maiores, toda essa transformação da paisagem. E as duas paisagens são do mesmo lugar, tá bom? Avenida 29 de Dezembro, tá certo? E elas têm o que, ó? A diferença de data. Essa foi em 1980, foto tirada, a Avenida 29 de Dezembro no ano de 1980. Já essa no ano de 2020, tá certo? Tem o que, ó? 80, 90, 2000, 2010, 2020. 40 anos de diferença, tá bom? Então vocês vão pensar aí e ver essa transformação que teve nessa paisagem, nesse mesmo lugar, durante esses 40 anos. E a partir disso, vocês vão responder essa pergunta daqui, pessoal, que diz assim, ó. Ah, houve mudança na paisagem? Houve mudança nessa paisagem de um tempo para outro? Sim ou não? Pensem aí. Se sim, vocês vão colocar sim, né? E o que foi que teve de mudança? Você vai justificar sua resposta falando o que foi que teve de mudança nessas duas paisagens, tá bom? Depois a gente vai para a B. A B diz assim: em que ano foi tirada a foto A? Então vocês vão para a foto A e vão procurar em que ano essa foto foi tirada, tá bom, pessoal? Tem na legenda, né, da imagem, tá bom? Procurem aí na legendinha da imagem e vejam o ano que essa foto foi tirada da foto A. Depois, na C, as paisagens foram transformadas. Essas duas paisagens, elas foram transformadas pela natureza ou pelo homem? Pensem aí. Essa mudança que teve e mesmo a transformação dessa primeira e dessa segunda. Elas foram transformadas pela natureza ou pelo homem? Pensem e respondam, tá bom? Depois a gente vai para a 2, ó, que a 2 diz assim:
Observe as paisagens e marque X, um X nos elementos que estão sendo representados. Então a gente tem aqui, ó, Serra do Pará, tá vendo aqui? A Furna, né? Aquela parte da entrada da Serra do Pará, tá certo? Aqui na cidade de Santa Cruz. E temos a casa onde morou o Coronel Luiz Alves, que foi um dos que participaram dessa questão da história e do desenvolvimento de Santa Cruz do Capibaribe também, tá certo? Então temos duas imagens e a partir daí vocês vão marcar X na resposta para essas duas. A Serra do Pará, ela é composta de elementos naturais ou elementos culturais? Pensem aí, tá bom? E a Casa do Coronel Luiz Alves, ela é feita por elementos naturais ou culturais, tá bom? Lembrando, né? Naturais, que a natureza é quem fez, que ela mesma modifica com o seu tempo, milhares de anos. E elementos culturais é quando o homem mexeu naquilo e mudou e construiu, tá bom? Depois, para terminar, a gente vai listar pelo menos 3 elementos naturais e 3 elementos culturais existentes no bairro onde a gente mora, no bairro ou no nosso caso, na nossa comunidade, né, no nosso sítio, né? Vocês vão fazer isso, tá certo? Pensem aí em 3 elementos que são naturais, pertinho onde você mora. 3 elementos da natureza e que lhe chamam a atenção, tá bom? Que são elementos naturais. E pensem em 3 elementos que o ser humano mudou, que o ser humano construiu, que o ser humano fez aí no lugar onde você mora, tá certo? E que chamam bastante atenção. Às vezes temos igrejas, temos escolas, temos construções grandes, bonitas, né? São elementos culturais, onde o ser humano mudou. E elementos naturais são elementos que você vê, como por exemplo aqui na Serra do Pará, né? Que é um elemento que a natureza construiu e que é muito bonito. Então, na nossa região onde a gente mora, com certeza tem elementos naturais bonitos também. Pensem aí em 3 exemplos e coloquem aqui, tá certo, pessoal?